De imediato, pode colocar na tela o Felipe Machado. Nessa tela aqui, vem pra cá, vem comigo aqui, tá o Felipe Machado em Gramado, na Serra Gaúcha, região das Hortênsias, onde nós tivemos um final de semana trágico por lá. A gente está acostumado, né, Felipe, com Gramado é só festa, só alegria, só coisa boa, mas nesse final de semana foi diferente. Uma tragédia muito grande. O que está acontecendo por aí agora? A perícia já terminou, né, Felipe? Bom dia, boa tarde. É isso aí, boa tarde para você, Samuel, amigos do Balanço Geral. A perícia já terminou o trabalho, agora pela manhã, esse trabalho que se estendeu até por volta das 2 horas da madrugada, juntamente com o Corpo de Bombeiros. Houve a interrupção e depois, mais adiante, aí próximo das 6 horas da manhã, a retomada. Bem nesta rua aqui que nós estamos falando, lá atrás está o último destino, foi lá, naquele ponto, naquela pousada, né? Junto está, né, uma loja onde este bimotor acabou caindo. E aqui então é a Rua Ema Ferreira Bastos, onde foi o desfecho dessa história. O local ainda está isolado, o pessoal está fazendo, inclusive, nesse momento, terminando a limpeza, a lavagem da via pública, é o termo mais adequado, é o que está acontecendo. A perícia, então, encerrou pela manhã, o Corpo de Bombeiros encerrou agora há pouco também o trabalho, ainda, né, fazendo um último rescaldo, recolhendo alguns entulhos, partes da aeronave também foram recolhidas. Então, foi uma manhã realmente bastante movimentada. O que se vê agora é menos movimentação. Alguns destroços da aeronave foram recolhidos também pela perícia. A gente via todo instante aqui o pessoal fazendo essa coleta. Até porque pela manhã, eu quero fazer uma contextualização, Samuel. Estamos aqui com o colega Eduardo Carvalho. Ele estava aqui nesse ponto onde eu estou, aqui ao lado, aqui é a Avenida das Hortênsias, né? Ele estava nesse ponto e eu estava em outro ponto, né? Digamos assim, nos fundos, né? Reconstituindo toda essa história e nós percorremos, então, justamente o trajeto da aeronave. O primeiro prédio de 4 andares em construção, onde uma das asas acabou colidindo e destroços caíram em uma casa vizinha. Depois nós estivemos em uma outra pousada onde o telhado foi danificado. Sim. Foi a segunda colisão e a terceira colisão foi justamente aqui neste ponto. Então, claro que o sentimento hoje aqui ainda é de luto, ainda é de pesar esse sentimento. Eu estou observando aqui a movimentação porque o Comando dos Bombeiros aqui da região de Gramado está concedendo algumas entrevistas, já concedeu uma entrevista gravada agora há pouco. A gente quer tentar trazer ao vivo aqui o capitão Sanhudo, está atendendo também os colegas aqui próximo para falar ao vivo conosco, ver se a gente consegue trazer a palavra dele. Vamos tentar. Ele já encerrou, em seguidinha vai chegar aqui. Ó, viatura da Brigada Militar, está passando aqui atrás também, né? E aí, por quê? Porque a área ainda está isolada, né? Tem a Polícia Rodoviária Estadual, tem o Corpo de Bombeiros, né? Tudo isso acontecendo. Daqui a pouquinho a gente vai conseguir uma fala do capitão que está atendendo aqui alguns colegas. Ou se você quiser me dar um instantinho só, Samuel, eu devolvo para você e eu vou ali onde está acontecendo a entrevista e a gente já continua ao vivo, já com a fala dos bombeiros, então. Vamos fazer isso, vai lá, pode ir, vai lá que eu assumo aqui, então, vamos tentar conversar com os bombeiros, vamos trazer algumas informações atualizadas para a gente sobre o trabalho que está sendo realizado ali no local onde aconteceu essa tragédia aérea que matou 10 pessoas de uma mesma família nesse domingo cedo, com muita neblina, mas bota a neblina que tinha lá na região das Hortênsias. Eu por não entender de aviação, né, fico me perguntando como foi possível um avião levantar voo naquela situação toda, né, um avião pequeno como era aquele que acabou caindo, que tinha esse limite, né, 10 lugares de capacidade. Como que levantou o voo? Como foi possível a autorização? Mas aqui é um questionamento de leigo, né? Vai ver, é possível fazer tudo isso. Acho estranho por conta de toda essa neblina que nós vimos lá. Daqui a pouquinho, aliás, a gente vai trazer uma entrevista com um perito para tratar, inclusive, desse assunto. Falar tudo isso aqui para o nosso telespectador do Balanço Geral, telespectador da Record Guaíba, porque o nosso propósito aqui é tirar dúvidas, tentar entender o que aconteceu. Está tendo uma investigação agora muito importante
muito importante mesmo, do CENIPA, né, que é o Centro de Prevenção de Desastres Aéreos, da Polícia Civil também. O trabalho dos peritos está sendo realizado agora e todo mundo quer descobrir eventuais responsabilizações penais, né? Mas também, principalmente nessa hora, pessoal, descobrir o que pode ter causado esse acidente para que não se repita, para que aquele procedimento não se faça mais, para que aquele erro não se cometa mais, se foi um erro, né, que aconteceu. Deveremos ter essas informações. Vai demorar um pouco ainda, algumas semanas, mas o trabalho é fundamental para entendermos o que ocorreu. Vamos voltar para Gramado. Felipe Machado está com o bombeiro já, Felipe, o capitão? Tá encerrando aqui a fala do capitão, e aí em seguidinha a gente vai trazer ele aqui e ele fala conosco com mais calma, né? Porque está bastante concorrido. Eu mudei o ângulo aqui, Samuel, dá para ver aqui também, ó, como é que está a pousada, né? Os destroços que ficaram nesse local. Essa pousada está interditada, né? Os bombeiros interditaram, foi isso que aconteceu, né, depois de todo esse rescaldo que foi feito. Samuel, quero adiantar também para você que nós tivemos a possibilidade, né, de produzir um outro material que posteriormente será veiculado. E eu dizia na nossa primeira intervenção aqui que percorremos aqui as ruas próximas, né? E realmente são histórias que chamam a atenção de moradores. Alguns que não estavam em casa, outros que foram pegos de surpresa, né, tomaram um susto com os acontecimentos aqui. Inclusive, um dos casos, né, estava um menino de 14 anos em casa e depois o pai estava indo aí para Porto Alegre, estava em Taquara, quando recebe um telefonema do filho dizendo: olha, caiu um avião aqui. Nossa. E aí o pai achou que era brincadeira, né? Disse: não é possível. E aí o filho mostrou, né, no celular, imagens da casa, tudo, os destroços que acabaram caindo, então, nesta casa. Tem cada história, né, Felipe? E aí imediatamente voltou correndo, né, para a residência. Ficou tudo bem por ali. Uma situação que realmente chamou a atenção. Essa é uma, né, de tantas histórias. Uma outra casa estava apenas uma senhora idosa, o filho não estava, veio correndo. E o detalhe, né, Samuel, acho que já foi dito, mas aqui próximo, na outra quadra, tem um posto de combustível aqui, né, Samuel? É muito perto, né? Então, assim, ó, você imagina, é muito perto, é questão de metros aqui, talvez 15 metros. Se esse bimotor tivesse caído justo no posto de combustível, poderia ter sido uma tragédia muito pior, né? Então, imagine só o tamanho da proporção. Pelos relatos aqui, ontem tinha realmente muito querosene, resquícios do avião aqui ao redor. Por isso que essa lavagem que nós acompanhamos também é importantíssima, né, Samuel? Pois não. O que você fala sobre as condições de voo para esse piloto decolar a aeronave ontem lá em Canela? Bem, a causa principal, que é o que todo mundo vai perguntar nesse momento, ela vai ser afirmada depois do trabalho da perícia, que quer trazer o relatório o quanto antes, né, esse trabalho de investigação. Mas qualquer pessoa, qualquer especialista aí que tem se manifestado, tem dito que o mau tempo, né, a condição de neblina, foi o que realmente colaborou, né, um dos pontos que colaborou para este fato, né? Quando o bimotor ele decola do aeroporto de Canela, era uma situação de instabilidade, mas ali não tinha tanta neblina. Depois que a aeronave acaba indo para o ar, o tempo completamente fechado na neblina. E aparentemente pelo trajeto, esse avião ele quis voltar, né, Samuel? Ele, em algum momento, aparentemente, não há a possibilidade dele seguir viagem, ele pode ter tido alguma dificuldade até de visualização, e aí por isso que ele faz a volta, né? Ele tenta retornar para o aeroporto, é o que o trajeto mostra aí do infográfico. Sim. E nesta volta é que ele colide primeiro com um telhado deste prédio de 4 andares e depois acaba sendo uma sucessão, né, de colisões. Então, basicamente é isso, né, que acabou acontecendo e chamando a atenção. Pois não. Deixa eu só descrever a imagem que está dividindo tela contigo. Pode colocar de novo a imagem. É da família toda entrando na aeronave. São os momentos finais
de vida dessa família toda no avião, eles entrando, e agora a gente vai ver a decolagem ali, aparentemente, né, pessoal, tem condições, agora não adianta eu palpitar porque eu não entendo, né, aparentemente tem condições de voo, não tem uma grande neblina, mas vocês vão ver que o avião decola e já ele se some no meio da neblina, né, porque é muito forte, e é uma característica, né, Felipe, lá na serra, de a neblina de repente vem e tapa tudo, tu não enxerga mais nada de uma hora para outra, de um segundo para o outro. Olha ali todas as pessoas entrando, gente, o piloto já estava lá, e ali todos os familiares, o empresário, a esposa dele, os filhos, a cunhada, a sogra, todo mundo entrando no avião para esse voo fatal, essa tragédia que aconteceu. Ele estava voando baixo ali, né, Felipe? Esses modelos, imagino que tenham equipamentos que digam a que altura ele está voando. Ele não há possibilidade de ter tido algum problema que fizesse baixar a altitude, será, Felipe? Essa é justamente a resposta que se busca, se é esse problema somado à condição da neblina depois que a aeronave estava no ar, ou se foi somente o mau tempo que atrapalhou a situação do piloto. Inclusive, de todas as vítimas, sabe que tem crianças, que tem jovens, né? O empresário Luiz Cláudio Galeazzi, 61 anos, né? Era o piloto, né? Esse empresário conhecido aí no país, atuava numa consultoria até de recuperação de empresas, e uma outra pessoa, né, entre as vítimas que tem a idade divulgada, era inclusive um de seus sócios, né? O Bruno Cardoso Munhoz Guimarães, este com 39 anos, desde 2022, era inclusive um dos diretores da empresa, agora fazendo a correção aqui. E aí os demais a gente não tem a idade, mas se sabe então que são crianças. Capitão Sanhudo, e está conversando aqui com a equipe, vou ver se eu consigo fazer o registro, porque encerrou agora aqui, está se despedindo de outros profissionais que estavam fazendo esse trabalho, e ao vivo é assim mesmo, né, Samuel? Então essas duas pessoas que nós relatamos, então, por gentileza, capitão, ao vivo aqui, pedir para o senhor chegar mais aqui na tela, bem no centro aqui da tela, aí, ó, ao vivo na Record, você pode olhar aqui para mim, por gentileza. Terminou o trabalho dos bombeiros? Boa tarde. Boa tarde, sim. O trabalho do Corpo de Bombeiros Militares está encerrado na parte de buscas. Foram realizadas aí em um período de 26 horas as nossas operações, que se iniciaram desde o momento do combate a incêndio até a retirada de pessoas, a retirada das vítimas que estavam na pousada com segurança. Posteriormente, toda uma criação e articulação com criação de acessos com segurança para que as equipes pudessem realizar as buscas e as equipes do Instituto Geral de Perícias pudessem realizar a coleta de eventuais vestígios e provas aí que pudessem ser subsidiadas num procedimento de investigação. A busca por vestígios até ou eventuais outras vítimas, ela no caso, ela é conjunta entre a perícia e os bombeiros, ela foi conjunta. Exatamente, essa operação ela teve uma coordenação tanto do Instituto Geral de Perícias, da Polícia Civil, nós tivemos também o CENIPA, o órgão de investigação da Força Aérea, justamente para a coleta desses vestígios da aeronave, que em razão do seu impacto veio a se fragmentar. Então toda essa operação ela teve que ser realizada de uma maneira conjunta e integrada. Qual é a maior dificuldade que os senhores encontraram aqui? A maior dificuldade nesses momentos, em razão de uma ocorrência de grande complexidade, em que nós precisamos articular os recursos. Nós precisamos de todo o controle de pessoas que está dentro do terreno, de que está querendo acessar. Precisamos da segurança. O cenário, ele... Em razão dessa queda, em razão dessa explosão da aeronave, porque tinha material combustível armazenado nas suas asas de combustível de querosene de aviação, gerou-se um impacto e uma onda em que nós tivemos uma área afetada. E momento em que as equipes precisam adentrar esse local para fazer essas buscas. Então, nesse momento, um sistema de comando de incidentes, ele é o nosso maior desafio. É o desafio de coordenar equipes, de fazer com que as equipes falem a mesma língua e fazer com que a gente consiga ter um êxito e a manutenção no terreno com uma operação dessas que dura mais de um dia. Bem, o senhor, como representante da área da segurança, conversou com os demais órgãos. Nesse momento, claro que não é da sua alçada, mas eu queria ver o seu sentimento, né? Que é o sentimento de todos os envolvidos na cobertura, que nós estamos relatando fatos, é de que o mau tempo, a neblina, possa ter sido uma das causas do acidente. O senhor acredita que possa ter outras causas? Pelo que o senhor sentiu conversando
com outros profissionais que estão aqui. O senhor poderia dar esse testemunho? Exatamente. Na questão de informações, é claro que nós temos muitos fatores e muitos condicionantes que irão determinar e até dar uma informação fidedigna. Mas a nossa região e a sua característica geográfica, por essa questão de um grande de característica de neblina, de cerração, nós tem-se o fator climático sendo um dos seus conturbantes nesse processo. Perfeito. Para a gente fechar, então, aqui está interditado. O que acontece agora? A área fica isolada. Qual é o procedimento nesse momento? Nesse procedimento agora, nós estabelecendo a garantia da segurança do cenário, né? Então, os órgãos da Polícia Civil, Brigada Militar, o secretariado do município de Gramado, com a sua Secretaria de Obras, de Trânsito, Agricultura, com o maquinário que é empregado neste momento, está realizando esta mitigação e fazendo com que a gente consiga retornar a uma realidade de normalidade. Até porque nós temos essa característica turística da cidade em que o fluxo ele não para. Então nós precisamos continuar andando. Pedi só um minutinho que o Samuel, acho que tem uma pergunta, Samuel, pois não? Eles recolheram os corpos já, né? Mas imagino que, não sei se conseguiram recolher todo, o termo técnico é material biológico encontrado, porque, gente, destroços da aeronave tem para tudo que é canto, certamente alguns corpos também, né? Não ficaram inteiros, né, pessoal? É difícil de falar, mas é isso que aconteceu por ali, né, Felipe? Sim. Todo o material biológico ele é recolhido ali pela perícia, mas até a gente também ouviu aqui testemunho de vizinhos, né? Que é o termo, é forte nós falarmos isso, né? Mas partes de corpos foram encontrados aqui nas imediações. Alguns vizinhos falaram isso e imagino que seja de fato confirmado. Nesse momento, né, em razão do impacto da aeronave e em razão de termos as pessoas e as vítimas dentro da aeronave, nós temos os levantamentos de indícios, de informações a respeito de materiais biológicos humanos, eles são confirmados. Ou seja, há alguma possibilidade de alguma outra vítima aqui? Não há nenhuma, senão vocês estariam ainda fazendo busca. Exatamente. A busca ela é composta por uma varredura minuciosa com garantias de segurança das equipes, sendo realizada durante todo o dia. As nossas operações noturnas continuaram, então nós permanecemos em terreno na madrugada desse dia e a partir desse momento nós temos uma ratificação de informação a respeito desses levantamentos das informações. Capitão Pedro Sanhudo, obrigado pela gentileza, bom trabalho do senhor. Muito obrigado. Obrigado a gentileza, capitão, pode sair do cenário aqui, eu volto aqui. Samuel, importante, né, a gente ter essa possibilidade de conversar aqui com o Comando dos Bombeiros de Gramado, também o comandante regional estava aqui, né, o Coronel Maurício, mais cedo, desde ontem. E a gente vai, né, juntando os esforços aqui com a nossa equipe para tentar relatar o máximo de fatos. Mas um dos pontos aí que você questionou, do material biológico, é justamente isso, né? Até o próprio testemunho aqui de vizinhos que a casa ao lado aqui dessa pousada, a moradora disse, olha, tinha pedaços de corpos, né, de corpo humano, fragmentos, né, no pátio da casa dela. Então, imagine só o susto, né, o trauma. Tragédia, teve morador aqui que disse que não conseguiu dormir. Até porque as equipes trabalharam até as 2 da manhã, depois voltaram, mas era barulho de máquina, sirene. Não foi fácil essa noite aqui, Samuel. Imagina, mas, enfim, é aquela fatalidade que a gente conhece. Mas o que colaborou também para o trabalho dos servidores da segurança é o tempo, né? Hoje, bem diferente de ontem, né? Sol, nuvens. Não tinha quase neblina aqui logo cedo. Eu cheguei bem cedo aqui hoje. Às 6 da manhã nós já estávamos aqui, né? Nos juntamos ao Eduardo Carvalho. Então essa é a situação, Samuel. Local isolado, né? Interditada a pousada lá. Muitos curiosos passando aqui, né? Fazendo aquele registro, né? Com celular, às vezes até a polícia rodoviária pedindo para acelerar um pouquinho a passada, né? O trânsito está liberado nesse momento. Antes ele estava em meia pista. E impressionante como realmente tem curiosos aqui, o pessoal com o celular e às vezes atrapalhando o trabalho dos profissionais da segurança, Samuel. Tá bem. Felipe, a gente volta contigo, com os colegas, daqui a pouquinho trazendo mais informações diretamente de Gramado, lá na Serra Gaúcha, a região das Hortênsias. Aliás, período de muita movimentação, né? De muita movimentação essa época do ano, nessa que é das principais destinos turísticos que a gente tem pelo mundo, né? A nossa querida Gramado aqui na Serra. Felipe, até depois. Bom trabalho para vocês por aí. Vamos
seguir com outros assuntos. Daqui a pouco a gente retoma a tragédia de Gramado.